Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos para mais um videozinho aí, mais um tema, tá? Mas antes disso, vou pedir para vocês seguirem lá o meu canal, tá? Apertar lá no sininho lá para ter as notificações dos novos vídeos que eu vou postando aí durante a semana. Beleza? Então vamos lá. O tema de hoje é alimentação, tá? Nós sabemos aí para atividade física, a alimentação é algo determinante, crucial, tá? Eu não vou nem entrar na preparação de atletas, nada. Eu vou falar da alimentação no sentido geral, tá? Independente se faz atividade física ou não. Perfeito? Antes de eu começar a falar desse tema, eu queria passar um pouquinho da minha formação, né? Na minha formação, graduação e bacharel em educação física, eu fiz matérias em nutrição, né? Nutrição esportiva, nutrição geral, tá? Fiz outros cursos de nutrição ainda nos momentos em que eu fui personal trainer, tá? Então trabalhei bastante nisso. E eu sempre foquei muito em reeducação alimentar, tá? Reeducação alimentar no sentido de básico, não de restrição, mas de alterar maus hábitos, tá? Adquirir bons hábitos de alimentação, ok? Como assim, professor? Normalmente a gente pega as dietas aí e a gente foca muito no que se come e quando se come, né? Isso é o básico aí normalmente de todo mundo aí pros pseudos nutricionistas de plantão aí, né? Normalmente é o que a gente faz, né? E a gente não se atenta para algo que é muito importante, que é o como, né? Como se come, né? Então, às vezes você se regra bonitinho lá com o que tem que comer, se regra bonitinho com relação aos horários, porém na hora de se alimentar, normalmente parece que está tomando a comida de canudinho, né? Não mastiga direito, não faz a deglutinação dos nutrientes, dos alimentos, enfim. E aí, obviamente, que diminui muito a eficácia aí dessa tal dieta ou reeducação alimentar, tá? Então, é um hábito que nós temos, muita gente tem, né? Que é de comer rápido, e isso faz muita diferença aí no processo, tá? Eu vou me aprofundar um pouquinho mais no sentido de quando a gente come de forma ansiosa, de forma rápida, a gente não faz algo que é bem básico do nosso organismo, né? Que é passar para o sistema nervoso que nós estamos saciados. Por que não dá tempo? Porque a gente come a mais, enche e não deu para processar totalmente que se encheu. Entenderam? Ao mesmo tempo que quando a gente come tranquilo, né, pausadamente, mastiga bem, deglutina bastante os alimentos, bonitinho, tritura bem mastigadinho, tá? Aí começa a passar a mensagem de forma harmônica, né? E aí você percebe que você está naquele estado de saciedade, né? Então, normalmente, quase todo mundo come como se estivesse na churrascaria, né? Como se estivesse como é que fala? No rodízio, né? Então fica estufado, né? Nada mais obviamente que tem alguns alimentos que te deixam estufado, mas a maioria das vezes é porque obviamente você comeu a mais do que você precisa, né? Tomar um eninho tá tudo certo, né? Basicamente é isso que acontece. Então, na verdade, está muito ligado aí ao como você come, tá? Aonde eu quero chegar nessa conversa, tá? Agora eu vou contextualizar uma outra parte que fez parte da vida de todo mundo, né? Que foi a pandemia. E essa pandemia ela causou impacto tanto emocional como físico, principalmente para os alunos, né? O físico, o sedentarismo, né? Você praticamente não sai da sua casa, ok? Então o sedentarismo foi algo que dominou toda a cultura infantil aí dos adolescentes, né? Se alguém conseguiu dar uma escapadinha, foram poucos, certo?
Então, com sedentarismo, você tem baixo gasto calórico, né? Deitado no sofá, num videogame, num celular, num computador, você tem baixo gasto calórico, você gasta mais caloria no pensamento, né? Enfim, e aí isso, o impacto também emocional, no sentido, causou-se muitos distúrbios, transtornos, enfim. E o principal deles, né, não vou entrar nessa parte que isso é de cada pessoa, mas o que a gente pôde observar muito e o que eu pude observar no retorno dos alunos, em geral, muitos deles voltaram obesos e voltaram extremamente ansiosos, né? Essa geração já é ansiosa por natureza, eles acham que as coisas acontecem assim, né? Então, como eles ainda não sabem lidar tanto, nem a gente sabe lidar direito, né? Tem muita coisa para aprender, mas como eles ainda estão em formação, eles não sabem lidar com esse tipo de sentimento. Então, na cabeça dele tá tudo certo, tá? Então, unindo o útil ao agradável, sedentarismo mais ansiedade, causou transtornos, né? E esses transtornos muitas pessoas transferiram para a alimentação, né? Ou talvez até a falta dela, perda do apetite, enfim. Eu fui um deles. Muitos, obviamente, comeram demais, né? E comeram de forma errônea, ok? Não vou nem falar no que se comeu, tá? Que a gente já sabe, né? Teve muito fast food e tal, né? Então, o pai e a mãe vai lá no supermercado lá e ao invés de comprar frutas, legumes e verduras, leva bolacha, chocolate, doce, sorvete, batatinha frita, né? Então essa culpa na verdade não é dos meninos, que eles não pegam o carro e vão lá comprar o que eles querem, né? Eles comem o que tem em casa. E se tem em casa, foi alguém que comprou. Então, fica a dica, tá? Mas esse não é o ponto. O ponto principal é como eles estão comendo. Eu quero trabalhar com o pai isso, parar um pouquinho e observar. Vou dar alguns exemplos aqui. Celular na mão. Ou seja, ele está mais preocupado em terminar aqui rapidamente para que ele consiga ter as duas mãos e fazer o que ele quer, porque enquanto ele não terminar de comer, ele não pode ficar aqui. Ou ele parou um jogo lá online, ou ele parou uma atividade que é banal, é muito menos importante que esse momento, mas o que ele está entendendo hoje é que aqui é mais importante, né? Então do pai percebeu, parou, pelo menos aí 20 minutos, você vai se dedicar a esse momento, que é o momento da alimentação. O celular não vai morrer, o computador não vai pifar, o jogo online pode ser criado de novo, né? Mas esse momento aqui é o momento sagrado. Ele era muito sagrado, né? Hoje as famílias, um come no quarto, outro na sala, um come um horário, outro come outro horário, né? As coisas foram mudando, mas mesmo assim a forma de se comer, independente do lugar que você tá, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Comer é comer, parar ali e guardar aquele momento para alimentação, né? Então esse tipo de educação, ou a falta dela, está gerando maus hábitos para as crianças, e na cabeça delas tá tudo certo, já estão no piloto automático, né? Então, trabalhar esse parar aqui, calma filho, dá uma segurada que não vai acabar o mundo, para aqui, vamos sentar e vamos comer. Tá, aí você vai observar como ele come. Vocês vão observar que é uma garfada, uma engolida. Uma garfada, uma engolida. Ou seja, não tem a deglutinação, trituração dos alimentos, né? Então aquele sininho do sistema nervoso central não bate nunca. Ou seja, fala, nossa, esse menino está comendo muito. Abriu muito o apetite, né? Normalmente é isso, minha avó que falava. Né? Nossa, come mais porque tá muito magrinho, né? Na verdade, ele tá comendo a mais como se casa de vó, já viu, né? Você tem que comer igual fosse uma churrascaria, né? Você acabou de almoçar, a avó já vem com um bolo e um café, já depois daqui a pouco tem pipoca e não dá nem tempo, né? Enfim. Mas eu quero que vocês prestem atenção
como eles estão comendo, como ele pega como tá manuseando, como coloca na boca, se mastiga, se não mastiga, tá? Muitos dos problemas são causados por conta desse detalhe, tá bom? Então prestem bastante atenção para que se houver esse mau hábito, já corta na raiz, já educa, ou se tinha esse hábito e perdeu, reeduca novamente, tá? Isso já faz muita diferença, tá bom? Que mais? Distrações. Eles são muito focados nas distrações dele e é ali que é o mais importante. O youtuber que fica mostrando lances de gols ou tendências é mais importante do que ele parar e comer, né? Então é uma inversão de valores aí, isso precisa ser trabalhado novamente. Perfeitos? E obviamente que o que comer, né? Acho que a maioria já sabe, né? Eu vou pegar um exemplo aqui que eu já tive, que é o seguinte: a mãe entrou na escola e falou: professor, o objetivo do meu filho na escola é emagrecer, porque eu passei na pediatra, ele tá muito acima do peso. Falei, ok. Aí você vem, faz uma aula de futebol, queima em média aí, treinando bem aí, correndo bem aí, 500, 600 calorias, beleza, show de bola. Minha parte aqui, maravilha. Aí ele sai da quadra, para na cantina e come uma coxinha com uma coca. 1000 calorias, né? Então, para quem entende um pouquinho de matemática, viu que a conta não bate, correto? E aí, obviamente, tirou, falou, vou para uma outra modalidade e ver se ele queima mais calorias, né? Falei, ok, né? É um direito seu. Só que o problema não está no esporte, o problema está na alimentação, né? Para qualquer pessoa que faz academia, faz atividade física e se dispõe a emagrecer, o objetivo é emagrecer, se a alimentação não tiver, você pode passar o dia na academia. Não tem milagre. A matemática nunca bate. Tá bom? Pensem nisso. E o quando, obviamente, né? Normalmente a ansiedade é um problema. Eles acabam de comer, dá 3 segundos, tá ansioso, vou comer alguma coisa. Entendeu? Então esse é um outro ponto também. Não deu nem tempo dele ter o jejum, entrar em jejum novamente, né? Que ele já quer comer de novo. Então tudo isso é questão de ansiedade. Nós adultos, muitos desenvolveram isso, já tinham, ou ficou mais aflorado isso, né? Então muita atenção com relação a isso. E se for ter coisas em casa, deixe coisas saudáveis, né? Troca um chocolate por uma maçã, né? Ah, você quer conter sua ansiedade aí, está com dificuldade? Uma maçãzinha ali. Entenderam? Bem diferente, né? Ok? Tranquilos? Eu fiz um basicão, não tenho a pretensão de fazer todo um trabalho nutricional. Aqui são só orientações básicas, tá? Para que vocês consigam auxiliar, principalmente para os alunos que estão um pouquinho acima do peso, tá? Que já estão apresentando graus de obesidade, né? Obesidade infantil é complicado, daqui a pouco chega aí puberdade, chega a adolescência, né? Aí já começa a autoestima, enfim, quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. Mas antes disso, obviamente, a saúde, né? E obviamente também para a atividade física aqui, né? Um menino que quer se dispõe a jogar um esporte que tem mobilidade, que o principal é velocidade, isso atrapalha muito o desempenho dele. Então ele não se sente à vontade, ele não consegue desempenhar 100% do ponto de vista atlético ao que ele quer fazer. Tá bom? Então fiquem bastante atentos a isso. Perfeito, gente? E um ponto importantíssimo, tá? Isso não serve só para as crianças, isso serve para a gente também, tá bom? Então vai lá, orienta o menino e faz tudo errado, né? Come devagar, tranquilo, tá aqui no canudinho.
tá? Então pensa nisso. Não é aquela conversinha não, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, tá? É faço o que eu digo e faço o que eu faço. Perfeito? Tranquilos? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E aqui é Ponte Nova Europa.